Saudações, mais uma aula aqui no canal Química Orgânica Avante, seguindo o módulo de mecanismos de reações orgânicas e dando continuidade ao estudo dos intermediários reativos de carbono, né, que eu falei que eu vou falar sobre 4 tipos: carbocátions, carbânions, radicais livres de carbono e carbenos. Hoje vamos falar só sobre carbânions. Bom, se carbocátions são intermediários com carbono com carga positiva, carbânios são intermediários que possuem um átomo de carbono com carga negativa, né? Então, os carbânios podem ser do tipo vir de carbonos sp3, pode vir de carbonos sp2 ou de carbonos do tipo sp. Isso aqui são os 3 tipos de carbânios mais comuns na química orgânica. Em termos de reatividade, como você tem um carbono com com carga negativa, então ele tem o quê? Uma carga negativa e um par de elétrons livre para a formação de ligações covalentes. Então eles são nucleófilos e bases fortes. Quando ele reage com o átomo de hidrogênio ou com o próton, né, quando ele é protonado, ele reage como base. E carbânios são bases muito fortes. Isso é muito importante se ter em mente a basicidade forte dos carbânios quando você vai estudar algumas reações, que às vezes isso pode ser um problema. E eles também reagem com eletrófilos, ou seja, eles são nucleófilos, reagem com eletrófilos para formação de ligações covalentes. Então, todo carbânio é nucleófilo e base de Lewis. É nucleófilo e base forte. E, normalmente, como é que esses carbônios podem ser gerados, né? Existem 2 métodos principais. O primeiro deles é via desprotonação. Quando você reage uma espécie que contém uma ligação carbono-hidrogênio com uma base mais forte do que com uma base muito forte. E aí você vai ter uma reação de desprotonação, essa base vai abstrair esse próton e vai formar o carbânio e o ácido conjugado dessa base. Claro que para isso acontecer você precisa de bases muito fortes, porque o carbono, os compostos orgânicos normalmente são ácidos fracos se você considerar as ligações carbono-hidrogênio. Um outro método indireto de geração de carbono, de carbânios, é via o processo de metalação, que é quando se tem um átomo de carbono ligado aqui a um átomo qualquer, que normalmente são átomos de halogênio, mas pode haver outros, mas normalmente halogênio, e você reage com metais em seu estado fundamental, metal zero, por exemplo, zinco em pó, sódio zero, lítio zero, não é? Reage com 2 átomos desse metal, ou às vezes com um, dependendo. Se for zinco, só precisa de um átomo, porque ele é divalente, mas reage com o metal, e aí você vai formar um sal, né? O carbônio mais o metal aqui, e esse grupo, esse átomo aqui, qualquer, ele vai sair na forma de um sal com esse mesmo metal. Essa reação de metalação, por exemplo, é muito usada por exemplo, haletos de alquila mais metal. Você quer produzir, por exemplo, um reagente de organolítio. O organometálico com carbônio, porque ele tem uma ligação carbono-metal com caráter de ligação covalente. Então, você pega, por exemplo, brometo de butila, reage com lítio zero, você vai ter butil-lítio e brometo de lítio. O butil-lítio é um exemplo de carbônio. O que faz um carbônio ser estável? Você pode analisar pela questão de acidez e basicidade de acordo com a análise do pKa. Então, por exemplo, o etano, por exemplo, ele tem um pKa de 50, ou seja, é um ácido fraquíssimo. Então, um carbônio derivado do eteno vai ser uma base muito forte, só que essa base forte é porque o etano é um ácido muito fraco. Então, esse carbônio aqui, ele é extremamente reativo e menos estável.
No caso, o eteno, ele tem um pKa ele é um pouco mais ácido que o etano, desculpa, o eteno é um pouco mais ácido que o etano, pKa 44, e um carbânio derivado dele também vai ser uma base muito forte e menos estável. Já, por exemplo, o etino, os alcinos, eles já têm um pKa em torno de 25, ou seja, eles são muito mais ácidos do que alcanos e alcenos. Desse modo, os carbânios derivados de alcino são bases mais fracas se você comparar com bases vindas de etano, de alcanos e alcenos, embora ele ainda seja uma base forte e bastante reativa. A explicação disso, a gente usa um conceito da hibridização, que como o orbital S está mais próximo do núcleo, a gente, às vezes, para ensinar, assume, né, costuma dizer que o orbital S é mais eletronegativo. Então, quanto maior for o caráter S de um orbital híbrido, mais próximo esses elétrons vão estar do núcleo. Então, a gente costuma dizer que, por exemplo, no etano, o hidrogênio está ligado, ele está fazendo uma ligação com o orbital sp3. E o orbital sp3 ele tem 25% de caráter S, ou seja, ele tem contribuição de 25% de um orbital S. Já aqui no carbono sp2, essa contribuição é de 33,3%. Já no carbono sp, é uma contribuição de 50%, que um orbital híbrido do tipo sp ele é formado pela combinação linear de um orbital s com um orbital p. Então, ele tem um caráter S de 50%. Portanto, a gente costuma dizer que o orbital sp ele tem esse caráter S faz com que ele seja mais eletronegativo e, nesse sentido, seja um ácido de Bronsted mais forte, ou seja, ele é desprotonado, ele doa o seu próton com mais facilidade. Um outro efeito de estabilização de carbânios é o efeito de ressonância, que isso é muito comum com, por exemplo, carbânios do tipo enolato, que eles vêm de compostos carbonílicos, cetonas e aldeídos, às vezes de ésteres, porque uma vez que esse próton é abstraído, essa carga negativa formada ela pode entrar em conjugação com a carbonila e aí gerar, por efeito de ressonância, se tem aqui essa deslocalização dessa carga negativa. Sempre que eu deslocalizo uma carga, eu transformo essa espécie numa espécie mais estável. Isso também ocorre, por exemplo, com nitroalcanos ou nitroalcenos, enfim, com compostos orgânicos da família dos nitrocompostos. Uma vez formada essa carga negativa aqui, ela pode conjugar com o grupo nitro, gerando a deslocalização dos elétrons. Então, os carbônios, eles podem ser, a estabilidade de carbônios podem ser feita por meio de acidez, dos conceitos de acidez e basicidade, ou por meio de ressonância, sendo que o efeito mais pronunciado de estabilidade é esse de ressonância. Sempre que um carbônio puder ser estabilizado por ressonância, esse carbônio vai ser estável. E quais são as reações onde os carbônios são intermediários importantes nos mecanismos dessas reações, né? São, quando você estuda em química de carbonila, por exemplo, a condensação aldólica, né? A condensação aldólica, que você vai ter que tratar com íons enolatos, a reação de eliminação unimolecular mediada por carbônio, que a gente costuma abreviar como é um CB, reações de organometálicos, porque os organometálicos são carbânios, algumas substituições nucleofílicas, você pode utilizar espécies de carbônio como nucleófilos, e a adição nucleofílica, que, como os carbânios são nucleófilos, eles também podem reagir em reações de adição, principalmente com grupos carbonilas. Obrigado, bom estudo.